Então, no vídeo anterior, nós vimos sobre o procedimento metodológico do artigo e agora nós vamos analisar os resultados desse artigo. Nos quadros 2, 3 e 4, que eu vou apresentar aqui para vocês, nós temos os extratos de capacidade de atendimento das dimensões de prestação de contas, transparência e participação e interação, conforme o modelo de análise utilizado nesse trabalho. Nesse nosso primeiro quadro de resultados da pesquisa, os autores analisam os indicadores de prestação de contas. O Tribunal de Contas da União, o TCU, estabeleceu através da Instrução Normativa de número 63 de 2010, normas de apresentação de relatório de gestão de prestação de contas, o qual é o instrumento material para atendimento da obrigatoriedade de prestação de contas por parte da Administração Pública Federal, disposta no artigo 70 da Constituição Federal do Brasil. Então, desta maneira, anualmente, todos os órgãos eles precisam submeter à análise do TCU o relatório do exercício anterior. Então, dentro de uma abordagem puramente jurídica, os autores colocam que é possível entender a inexistência deste documento no ano de 2009, uma vez que era este o primeiro ano de efetivo exercício da Instituição Federal do Rio. Então, no entanto, nenhum outro instrumento como relatórios, notícias ou documentos foram disponibilizados para atender este fim de prestar contas perante a sociedade. Já a partir de 2016, uma importante transformação é feita no portal do Instituto, quando neste ano começam a serem divulgados boletins de serviço, nos quais há a compilação de documentos diversos e importantes de prestação de contas, como relatórios de prestação de contas de viagens realizadas por servidores, dentre outros. Aqui na sequência, nós temos o quadro que analisa os indicadores de transparência. No quesito transparência, o site do Instituto Federal do Rio sofreu muitas transformações ao longo do tempo. Nos seus primeiros anos, pouquíssimas informações eram encontradas. As que se relacionavam com o funcionamento do Instituto quase sempre eram burocráticas. O não atendimento pleno às normas da Controladoria Geral da União entre os anos de 2009 a 2011 pode ser desconsiderado, uma vez que a Lei de Acesso à Informação, na qual as normas da CGU se apoiam, só foi lançada ao final de 2011, sendo aí impossível, ao órgão o atendimento do que ali está disposto no período mencionado. Apesar disso, como é possível ver aí no quadro 3, o site no ano de 2011 teve um incremento significativo em seus indicadores de transparência. Ao observar o portal, nota-se uma mudança bastante perceptível na qualidade das informações disponibilizadas e na sua disposição. Então, pode-se relacionar essa maior qualidade da divulgação com o contexto nacional e internacional da época, onde o debate sobre o governo aberto, iniciado internacionalmente em 2009 nos Estados Unidos, já em 2012, o site ele adere, conforme disposto no manual da CGU, à aba Acesso à Informação, de forma mais robusta, com estatísticas, relações de programas, relação de funcionários terceirizados, em exercício na instituição, licitações com editais publicados e compilados em uma única aba e passa a atender integralmente ao que exige a lei. Por fim, nós temos a análise dos indicadores em relação à dimensão participação e interação. No que tange a dimensão de participação e interação, cabe aqui algumas considerações que os autores fizeram sobre essa dimensão. No primeiro ano de funcionamento do site, havia uma aba de Fale Conosco, na qual era possível, através de formulário eletrônico, deixar mensagens aos responsáveis pelo endereço eletrônico. No entanto, este formulário ele era simples e havia delimitação de assunto, os quais se relacionavam apenas a questões
inerentes aos cursos ofertados ou recursos humanos. Não havia como assunto possível temáticas relacionadas à reclamação ou ouvidoria. Em 2017, passa a existir no site um link chamado Participe, que direciona o usuário ao site do governo brasileiro na página de participação social, onde existem orientações sobre como realizar denúncias, sugestões, solicitar informações públicas e outras informações de natureza similar, que visam instrumentalizar o cidadão através do acesso ao conhecimento sobre mecanismos burocráticos à disposição da sociedade. Em 2018, há um aprimoramento do serviço de ouvidoria do Instituto Federal do Rio, quando a instituição adere ao serviço de ouvidoria, que é um canal integrado de encaminhamento de manifestações a órgãos e entidades do Poder Executivo Federal por meio da internet. Bom, em última análise, os autores apresentam uma compilação dos resultados dos indicadores analisados. Então, após a compilação dos dados, no qual pode-se ler I como inexistente, B como baixo, M como médio e A como alto, é possível verificar que, majoritariamente, houve uma elevação do nível de accountability, sem, no entanto, desprezar-se o fato de que o nível de participação e interação, ainda que tendo tido melhoras ao longo dos anos, segue majoritariamente baixo dentro do método utilizado. Bom, no próximo vídeo, e último vídeo da nossa primeira semana, nós temos a conclusão dos autores sobre o trabalho apresentado.